Olá, estamos chegando com mais um Empreenda Santa Catarina e hoje para mostrar para você o que é de fato uma empresa sustentável, hein? E como é que o Sebrae também pode ajudar você a conquistar um selo de qualidade. Exatamente. Então seja muito bem-vindo, porque o nosso programa hoje vai mostrar o passo a passo, né, do programa Empresas Sustentáveis do Sebrae em parceria com o governo do estado. Então você vai ver que é muito mais do que apenas cuidar do meio ambiente. Tá certo? Então não sai daí, porque o Empreenda Santa Catarina está só começando. E você vai ver agora um exemplo de empresa sustentável que passou por todo o processo, né, junto com o Sebrae, para buscar o selo ESG, de qualidade, né, em relação ao meio ambiente, à sociedade onde a empresa está inserida e também a governança, né, quer dizer, as melhores práticas aí de gestão. É a empresa Cheiro Brasil, que produz cosméticos de altíssima qualidade e que acabou ganhando o selo ESG no ano passado. Então vamos saber o que aconteceu com essa empresa? Olha só. O que começou na cozinha de casa, hoje se transformou em um negócio sustentável de sucesso. A Cheiro Brasil nasceu do desejo de uma empreendedora que em 2007 decidiu mudar de ramo e trabalhar com a produção de cosméticos artesanais. No início, Sueli usava componentes químicos tradicionais. Só que 3 anos depois, uma experiência pessoal fez com que ela decidisse fazer algo inovador para a época, usar apenas produtos naturais. Eu vou ter netos, eu tenho 3 filhos, né? E que planeta que eu vou deixar para os meus netos? Porque foi com essa frase que a Idalina fechou a primeira reunião da Economia Solidária que eu fui. Ela disse, que planeta vocês vão deixar de herança para a família de vocês, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataranetos? E aí eu me perguntei, né? Que planeta que eu vou deixar? Porque eu estava deixando um planeta imundo, né? Por mais que eu fizesse poucas coisas, né? Mas eu não reciclava lixo, não fazia uma série de coisas assim. Não tive esse olhar antes, né? E a partir daquele momento eu comecei a ter. O grande desafio era encontrar matéria-prima. Por mais de 3 anos eu fazia somente sabonetes. E aí, como não tinha bases vegetais no mercado também para a gente comprar base pronta, eu comecei a produzir a minha própria base, que também foi um desafio, porque substituir uma gordura animal, né, por uma gordura vegetal, diminuir a soda, não colocar EDTA, não colocar parabenos numa base, foi bastante desafiador, assim, era de suar o cérebro. Mesmo assim, ela não desistiu. Acreditava que, além de trazer inúmeros benefícios estéticos para quem usasse o produto, também estaria cuidando do planeta. Ao longo dos anos, fez inúmeras especializações para se aperfeiçoar. Mesmo assim, o crescimento ainda era lento. Até que, em 2017, Sueli se tornou fornecedora de um quiosque que vendia apenas produtos naturais. Foi então que conheceu a sua atual sócia, Janadelli. Por acreditar no potencial de crescimento da marca, Jana decidiu investir no negócio. Eu percebi que ela tinha uma questão administrativa no negócio dela. Claro, ela fazia tudo artesanalmente, ela fazia tudo na casa dela, né? Então, ela demorava para fornecer, às vezes ela fornecia com tamanho diferente, às vezes ela fornecia com rótulo diferente. E eu percebi assim que isso não era legal para o negócio dela e para o meu também não era bom, né? E aí eu ofereci ajuda, eu falei assim, Su, você não quer ajuda para melhorar o seu negócio? Porque o seu negócio é bom, o seu produto é ótimo, a Cheiro Brasil é maravilhosa, só que precisa de mais profissionalismo, né? Precisa de ajuda. E daí foi quando eu vim, naquela época, Cheiro Brasil, né? E aí a gente foi crescendo junto, abrimos o leque para hoje sermos, né, não só a marca Cheiro Brasil, mas também uma indústria terceirista de cosméticos naturais. Hoje a Cheiro Brasil, além de fabricar produtos da marca, é uma das únicas indústrias do país que terceiriza a produção de cosméticos 100% naturais, sem nenhum tipo de componente químico prejudicial ao meio ambiente. A gente entende que, sendo terceirista, a gente vai proporcionar os produtos, os cosméticos naturais chegarem a mais pessoas de uma forma mais rápida. Então, assim, uma pessoa tem um salão de beleza, ela tem lá os seus 1.200, 5.000 clientes, uma carteira de clientes, ela tem 2, 3 lojas, 3 salões. Ela tem a marca dela de shampoo, ela vai
vender para esses clientes. Então, são mais 5.000 pessoas, né, que vão estar consumindo um shampoo natural. E isso é importante para a gente. Para mim e para a Sueli, isso é importante. Que mais pessoas tenham contato com o cosmético natural, que mais pessoas entendam que o benefício dele não é só para a nossa pele, não é só para a nossa saúde, mas é um benefício que vai além de nós, é um benefício para o planeta. O processo para fazer um cosmético natural leva muito mais tempo que um tradicional. Por exemplo, esse sabonete, para ficar prontinho assim, leva cerca de 7 dias, até porque tudo tem um propósito, tudo é feito de forma manual. Por exemplo, a tintura, que ganha o pigmento aqui no sabonete, por exemplo, quando é feito com uma flor, já que tudo é natural, né, uma flor in natura, leva cerca de 15 dias para ficar pronto. E ele não é só apenas para pigmentar, ele também é o princípio ativo do cosmético, ou seja, ele que vai realmente trazer o efeito desejado. E até a embalagem é pensada em trazer um propósito. Além de ser biodegradável, ela é compostável. Ou seja, o produto natural, artesanal, é muito além do produto só em si. Ele tem sempre um valor agregado. A dedicação e o compromisso com o planeta renderam frutos. No ano passado, a empresa conquistou o selo ESG do Sebrae, um reconhecimento pelo trabalho sustentável e inovador. Uma vitória que mostra que é possível crescer sem deixar de lado os valores ecológicos. Quando a gente ficou sabendo que o governo de Santa Catarina, junto com o Sebrae, ele tinha esse selo, né, e que pequenas empresas poderiam fazer parte disso, a gente, né, foi atrás. E fomos muito bem recebidas, né, quando os consultores vieram aqui e falaram assim, nossa, não tem problema vocês serem tão pequenos, né? A gente vai avaliar dentro do ESG aquilo que é compatível com o tamanho da empresa de vocês. E aí foi uma surpresa, porque aquilo que era compatível ao nosso tamanho, nós estávamos já enquadradas. Né? Então, assim, a nossa água, o nosso consumo de energia elétrica, os equipamentos que a gente utiliza aqui, a mão de obra, a forma que as meninas se transportam até a indústria. Então, tudo já estava muito enquadrado no ESG. Então, foi uma surpresa para nós, né? Que nós, assim, nós realmente, eu e a Sueli, nós falávamos que éramos, né? Mas, de fato, nós éramos ESG, né? Então, foi muito fácil, foram 6 meses de acompanhamento, com pequeníssimas mudanças. E antes da credibilidade, que é algo externo, né, vem assim a autoaprovação, né? Meninas, apesar de todas as dificuldades, vocês estão fazendo o que é certo. Com planos de aumentar o negócio em 60% e um portfólio cheio de novidades, a Cheiro Brasil segue com a missão de oferecer beleza natural, respeitando a pele e o planeta. Muito bem, que exemplo bacana, né? Você está vendo que ela participou aí de um passo a passo. E agora, para a gente se aprofundar um pouco mais no ESG, no programa Empresas Sustentáveis, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a gestora do programa, que é a Alessandra Pinheiro. Muito obrigado pela tua participação. Tudo bem? Tudo bem, obrigada também Maravilha. pelo convite. Agora, uma coisa, quantas empresas já passaram, hein, pelo projeto Empresas Sustentáveis até agora? Nos anos de 2023 e 2024, a gente soma mais de 100 empresas atendidas. Opa, 100 empresas atendidas. Sim. Todas elas conquistaram o selo ESG? Quase todas. Na Quase verdade, todas. a gente tem alguns critérios, né, para que esse selo seja auferido às empresas. E nós temos um percentual muito bom. Isso significa que a gente tem um perfil de empresas catarinenses também muito boas e aderentes ao programa. Que legal. Agora, quando você fala da aderência ao programa, significa também, imagino eu, né, dedicação. Quer dizer, Sim. o empreendedor ele tem que mergulhar de cabeça no programa para poder realmente conquistar o selo, né? Porque não é fácil, né? Simplesmente, vou lá fazer umas aulinhas e pronto. Não é bem assim, né? De fato. Na verdade, o objetivo do programa e o selo em si é justamente convidar as empresas catarinenses para iniciarem esses passos rumo à sustentabilidade, né? Os pequenos negócios, nós percebemos que existe um paradigma muito grande no sentido de que sustentabilidade é só para grande empresa, e na verdade não é. Então, quando nós iniciamos com o programa e esse processo de consultoria se iniciou, nós percebemos o quanto essa quebra de paradigmas foi importante, porque o empresário catarinense tem acesso, né,
a metodologia que foi desenvolvida exclusivamente pelo Sebrae Santa Catarina. E ali começa a discussão junto com a consultoria especializada para que haja um olhar para o seu negócio, isso tanto no viés estratégico quanto operacional, para que essa análise da gestão, a análise das práticas, possa acontecer nos pilares de sustentabilidade. Então, acaba que a gente desmistifica, né? É simples, né? Trazer a sustentabilidade para os pequenos negócios. Isso vale para qualquer tipo de negócio, né? Porque às vezes o empresário, o empreendedor pensa, ah, não, é só para aquela empresa que está lá no campo, que precisa cuidar daquele meio ambiente e tal. Mas, na verdade, todas as empresas podem passar e devem passar pelo programa, né? Perfeito, sim. A gente tem, nesse histórico dos últimos 2 anos, né, o atendimento a todos os tipos de empresas, indústria, comércio e serviço, e também a questão do segmento, né? Então, a gente tem ali aquelas que são mais recorrentes, a gente tem a parte têxtil, a questão alimentar, então, mas tem outros segmentos, a gente tem uma pluralidade muito grande de empresas atendidas nesses últimos 2 anos. Que bacana. Agora, assim, para o pessoal de casa entender melhor, os empreendedores, né, que ainda não participaram do programa, mas no âmbito ambiental, né, no âmbito ambiental, mas nessa questão mesmo de cuidado ambiental, o que vocês olham quando vocês vão passar esse programa para uma empresa? Qual é o diagnóstico que se faz primeiro para dizer, olha, você precisa cuidar desse lado ambiental de uma forma um pouco mais organizada e tal? Como é que vocês abordam? Então, nós temos, a metodologia ela foi exclusivamente desenvolvida pelo Sebrae, né? Então, nessa parceria com o governo do estado. E o grande desafio do Sebrae no início foi traduzir essas práticas nacionais e principalmente internacionais, né? Todos esses indicadores, né? Enfim, padrões, para a realidade da micro e pequena. Então, também isso é uma iniciativa inovadora, né? de Santa Catarina. E o olhar nesses pilares, assim como no ambiental, ela vem muito dessa tradução para a realidade da micro e pequena. Então, tanto ambiental quanto governança, econômico e os aspectos, né, dos pilares de sustentabilidade, o social, eles estão pautados dentro do programa em 3 grandes momentos. O primeiro é feito uma análise da maturidade, do desempenho do ESG para essa empresa. Então, é como se fosse um diagnóstico para a gente entender não só na parte ambiental, mas nos outros pilares como a empresa está hoje, né? Certo. E aí, a partir disso, com a consultoria especializada capacitada pelo Sebrae, é que então a gente inicia uma segunda etapa dessa consultoria, que é aplicando alguns protocolos de ESG, né? Então, a gente mede a questão da emissão de gases do efeito estufa, a inter-relação de serviços ecossistêmicos, também para entender a dependência desse negócio a recursos naturais, o quanto que ele devolve também para o meio ambiente, essa questão dos recursos que ele consome para o seu negócio. Então, esse segundo momento, ele está voltado para isso. E nós temos um terceiro momento, junto à consultoria, que é a construção de uma matriz de sustentabilidade, de inovação para a sustentabilidade, onde, entendendo o negócio, entendendo o processo da empresa, são sugeridas ações para melhoria nesse aspecto. Entendi. Agora, isso no aspecto mais ambiental. No social, por exemplo, significa a empresa também dar mais atenção para a comunidade que está no entorno daquela empresa? O que significa exatamente? O social vai tanto no entorno, comunidade, o impacto do negócio, né, e a contribuição do negócio para a sociedade, a questão da folha e das práticas de gestão de pessoas, né? Então, tem vários aspectos também no social, assim como tem nos outros pilares, né? Então, o programa ele tem e atua nos 4 blocos, nos 4 pilares, de maneira integrada, passando por todos eles nessas 3 etapas, né? Tanto no diagnóstico, entendendo o desempenho, quanto nessa aplicação dos protocolos e também, no fim, com essa matriz de sustentabilidade, sugerindo para todos esses pilares ações de melhoria. E claro que todas essas melhorias, né, tanto no social quanto no ambiental, vai depender também de uma boa gestão, né? Perfeito. E por isso que é o terceiro tripé, o terceiro pé desse tripé, que é a governança, né? A gestão. Sim. O que significa isso para o empreendedor de casa entender bem? Então, na questão da governança, nós temos diversos desafios e principalmente quando a gente fala do empreendedor, né, o empresário que está à frente desse trabalho e dessa gestão da empresa,
justamente como é que estão essas políticas e essas práticas e essa concepção do negócio, né? O modelo de negócio, a concepção e toda a estratégia em desdobramento com a interdependência dele com aonde ele está inserido, né? Então, esse é um olhar também que é feito dentro do programa e esse é um grande desafio. Algumas empresas se destacam, né, mais nesse viés, outras se destacam em outras frentes de pilares dentro da sustentabilidade, mas o que nós percebemos dentro do programa, com o compilado dessas 100 empresas já atendidas, 103 nos últimos 2 anos, é que ainda temos grandes oportunidades de melhoria e avanços a serem feitos no aspecto ambiental. Né? Certo. Esse é o grande aprendizado, né? Olhando, né, esse histórico e essa base de dados que o Sebrae tem agora com essas empresas atendidas, é onde nós temos grandes oportunidades, além dos outros pilares, né? Nós temos também, mas o ambiental tem sido um destaque em termos de desafios para melhoria. Para melhoria mesmo. Agora, de todas as empresas que vocês já atenderam, essas mais de 100, dá para dizer assim, qual o setor que essas empresas, o maior setor dessas empresas, dessas 100 e poucas, 103, 103. Né? Então, qual é o perfil da maioria dessas empresas? A maior parte são MEs, o público, né, o foco está tanto para ME quanto EPP. A maior parte, mais de 70%. ME é microempresas, né? Isso. E EPP é empresa de pequeno porte. Perfeito. Certo. Mais de 70% das atendidas foi microempresa, né? Mas temos também uma participação significativa de pequeno porte. Nós temos também o setor de serviços com grande destaque, seguido de indústria e depois comércio. Temos ali, como eu havia comentado, né, o setor têxtil, a questão do setor alimentício, vitivinicultura. Então, algumas frentes assim com maior destaque, mas a gente está em todos os segmentos dentro das empresas atendidas. Sim. E temos também a questão do quadro societário, né, que é um destaque. A gente tem, claro, uma predominância masculina na composição de uma sociedade única, de um quadro único de empresa, mas em termos de sociedade nós temos uma representação grande das mulheres e também temos mulheres nessa liderança dessas empresas atendidas com uma boa representatividade. Sim. Então, a gente percebe que existe uma pluralidade de empresas participando, o que demonstra que o programa é para todos e que o tema sustentabilidade também é acessível a todas essas empresas. Claro. Agora eu queria que você explicasse o porquê que é importante os microempreendedores, os empreendedores, né, de modo geral, busquem esse selo ESG. Por que esse selo é tão importante hoje em dia? O selo ESG ele é um selo de qualidade, né? Hoje a gente tem inúmeros movimentos de empresas buscando demonstrar práticas sustentáveis, mas naquele famoso greenwashing, né? Mostrar muito mais do que ser, né? E o selo ele vem muito no sentido de chancelar o quanto que esse pequeno negócio que participou do programa está comprometido e com uma gestão estruturada em relação à sustentabilidade. Então, as empresas participantes do programa Empresas Sustentáveis que obtiveram o selo são empresas que, de fato, foram evidenciadas esses aspectos de sustentabilidade ou trabalhados já de maneira mais consolidada, e aí com a consultoria tiveram um aprimoramento ou que tiveram, de fato, os primeiros passos de sustentabilidade a partir do programa. Então, é justamente uma forma de trazer para esse gestor não só um apoio para essa gestão, para desenvolvimento da sustentabilidade no seu negócio, mas também de comunicar de forma transparente e ética todas essas práticas. Isso traz resultados fantásticos para o negócio, né? Porque, de fato, nós temos melhorias não só para o negócio diretamente, né? Como redução de emissão de gases de efeito estufa, como melhoria do processo produtivo, como melhoria da gestão, né, em outros aspectos de governança, gestão de pessoas, a parte social. Controla o desperdício também, né, muitas vezes, de material, perfeito, matéria-prima. Sim, temos alguns cases bem interessantes nesse sentido de empresas atendidas. Então, e também é uma demanda do mercado, a gente atende uma demanda do mercado, as pessoas cada vez mais estão buscando empresas
que estão comprometidas com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, de fato, é importante também para os consumidores ou para as pessoas que estão se relacionando com esse negócio. Era isso até que eu ia perguntar. O consumidor hoje, de modo geral, ele está procurando empresas que tenham esse viés mais de sustentabilidade? Sim, estão. E aí essa é a grande entrega que o programa faz, porque com o selo nós também damos visibilidade para essas empresas, né? Com a chancela, com esse carimbo do programa de empresa sustentável, rumo comprometida, né, ao ESG, rumo à melhoria, à prática e ao aprimoramento dessas ações, faz com que nós também coloquemos essas empresas numa vitrine. Nós temos hoje uma landing page das empresas, né, reconhecidas com selo ESG. Certo. E ali tem o desempenho delas dentro do programa. Isso faz com que as empresas também repliquem nos seus ambientes, né, nos seus sites, nos seus produtos. Isso faz com que também elas consigam se comunicar melhor, de maneira transparente. Elas vão ter um diferencial, né? Sim, esse é o diferencial, sim. o grande diferencial. E o público vai entender isso. Chancelado pelo Sebrae, chancelado por esse programa. Então, faz com que elas também se comuniquem de maneira transparente e ética com, né, a sociedade, com os seus clientes. Que legal. Então, tanto para comércio, uma loja de calçados, até uma fábrica de calçados, de roupas, passando por todas as outras, os outros setores, né? Indústria, comércio e serviço. Qualquer tipo de empresa pode realmente se diferenciar com o selo ESG. Pode. Para participar do programa, qualquer um pode buscar o Sebrae. Como é que funciona? Perfeito. A gente tem, né, pode acessar o site do Sebrae Santa Catarina. Nós temos um local específico para sustentabilidade dentro do nosso site, onde tem mais detalhes do programa. Certo. Ele é voltado para micro e pequenas empresas, então, né, não abrange MEI, mas abrange, né, principalmente ME e EPP. E qualquer empresa, né, de segmento e setor específico pode estar junto com a gente nessa jornada de melhoria dos seus processos para a sustentabilidade. Maravilha. Então, esperamos que vocês, empreendedores, né, se atentem para isso, porque é um grande diferencial no mercado que você vai ter com a sua empresa, com o seu produto e seus serviços. Alessandra Pinheiro, muito obrigado, gestora aqui do programa Empresas Sustentáveis do Sebrae Santa Catarina. Obrigado e parabéns pelo programa, hein? Obrigada também. Valeu, obrigado e até a próxima. E até a próxima também. A gente volta aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina, lembrando que você, claro, pode ficar por dentro de toda a nossa programação, a programação da TV Inova, para você cada vez mais ficar por dentro, né, do que acontece no mundo do empreendedorismo. A gente volta no próximo programa.